Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 6ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Nós estamos estudando no 2º trimestre a revista Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplo na Palavra de Deus. Essa aqui é a nossa revista desse trimestre. Chegamos hoje à nossa 6ª videoaula, que data do dia 7 de maio de 2023. A lição de número 6 traz por título Pais zelosos e filhos rebeldes. O nosso texto áureo está em Colossenses 3:20, que diz: Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A nossa verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, né? E mais para frente nós vamos aprofundar então essa e outras questões. A nossa leitura bíblica em classe está em Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, verso 24, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Vamos concluir então a nossa introdução? A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz de Israel. Eu quero fazer uma ponderação, um adendo, eu abro um parêntese para dizer que Sansão, ele não foi o último juiz. Eu não sei por que o comentarista dessa lição colocou dessa forma, mas sabemos nós que Sansão não foi o último juiz da história de Israel. O último juiz foi o filho de Ana, o filho de Elcana, o grande profeta Samuel, que foi profeta, foi sacerdote e foi juiz em Israel. Ele sim foi o último juiz de Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. E quem sabe alguém pergunta: irmão, o que é um temperamento irascível? Um temperamento irascível é aquela pessoa de gênio forte, de pavio curto, que se enraivece com facilidade. Você nunca, ou melhor dizendo, a gente sempre vê alguns irmãos falarem: olha, irmão, não pisa no meu pé, não pisa no meu calo, porque o meu pavio é curto. E pavio curto é sinônimo de carnalidade, porque aquele que tem o fruto do Espírito na vida, ele é paciencioso, ele é longânimo, ele é manso, ele é pacificador. Oh, glória a Deus! Então, entenda que pessoas de pavio curto que se estouram por qualquer coisa são pessoas carnais. Continuando, é possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde, né? Então, por mais que Manoá e sua esposa foram zelosos na criação de Sansão, ele tornou-se rebelde tanto para com Deus quanto para com seus pais, desonrando seus pais. E a gente vai ver isso mais para frente na lição, mas eu quero acabar essa parte introdutória citando um texto de Êxodo 20, verso 12, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Então esse é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Quem sabe eu falo aqui para muitos jovens, adolescentes, para muitas pessoas que têm o pai, que têm a mãe ainda vivos. É irmão, é irmã, jovem, adolescente que me escuta, a palavra de Deus para a tua vida é: honra teu pai, honra
tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor te dá. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa introdução. Agora eu quero já de imediato adentrar contigo os nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e objetiva. Eu já quero te pedir para você pegar o seu papel, sua caneta, seu bloco de notas, a revista da escola, a tua Bíblia, para que você possa acompanhar a lição e anotar todas as referências bíblicas que eu passo durante a lição. Também quero te pedir, você que está sempre aqui comigo, deixa teu like aqui embaixo já nessa videoaula, deixa um comentário, eu leio todos os comentários, respondo a todos eles. Você que está sempre comigo sabe que a aula vai ser uma bênção, vai edificar a tua vida, vai edificar a tua família. Deixa um comentário e um like nessa lição. Aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, tem os meus contatos de e-mail, WhatsApp e também do Instagram, para você que deseja me seguir nas redes sociais. Vamos lá? Tópico 1. Os pais de Sansão. Os pais de Sansão. Mas, irmão, e eu que estou chegando agora, deixa o meu like? Posso largar minha mãozinha no like, no comentário? Eu digo que não. Segura a tua mãozinha, não deixa teu like ainda, também não deixa teu comentário. Você que está chegando agora, eu te peço, assiste essa videoaula. E se alguma coisa que eu disser aqui edificar a tua vida, edificar a tua família, se eu te trazer algum conhecimento que você ainda não tinha no final dessa videoaula, então você que está chegando agora, considera deixar o teu like, se inscrever no meu canal, para que você possa me ajudar, tá bom? Então, tópico 1. Os pais de Sansão. O tópico 1 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que, abre aspas, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por que isso? Porque no livro dos Juízes, que é aquele período onde o povo vem do deserto, de uma caminhada de 40 anos e adentra a terra que Deus prometeu a Abraão, a Bíblia vai dizer que eles vão ser governados por juízes. Por quê? Porque aquela geração que vem do deserto, ela morre, ela é congregada aos seus pais. Então a Bíblia diz que se levanta uma nova geração que não conhecia ao Senhor, e essa geração fazia então o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos. Então eles passavam um período de escravidão, um período onde eles serviam a outros povos. Então eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, e o Senhor Deus levantava então um juiz para libertar o povo. E isso aconteceu por um período de 300 anos, e Deus levantou mais de 14 juízes para libertar o povo, e Sansão então foi um desses juízes levantados por Deus, chegando até o último juiz, o grande profeta Samuel, aonde vai começar a ver então os reis sobre Israel. Primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, então o rei Salomão. Vamos lá então, continuando. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado. O povo vivia na prática do pecado. A Bíblia diz que a gente não pode dizer que não tem pecado, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, comete pecado. Mas também a Bíblia diz que aquele que é salvo não vive na prática do pecado. E onde está essa referência bíblica, irmão? 1 de João, capítulo 3, versículo 9, diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Glória a Deus. Continuando ainda, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu a visita do anjo do Senhor. Então, perceba, eu quero destacar aqui essa parte da lição que diz também que poucas famílias temiam ao Senhor, né? E praticavam os seus mandamentos. E a Bíblia diz no último capítulo, no último verso de Juízes, assim, ó, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei sobre Israel. Portanto, cada um fazia o que lhe parecia
bem. Oh, glória a Deus! Ei, irmão, ei, irmã, você, eu, não fomos chamados para fazer aquilo que parece bem aos nossos olhos, mas nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus que está na sua palavra. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo apareceu dizendo, abre aspas, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Aleluia! E Deus, sempre quando quis mudar o curso da história, Deus recorreu a uma estéril. Foi assim com Sara, mulher de Abraão. Deus chama Abraão e escolhe Abraão, promete a Abraão que ele seria pai de nações, que reis procederiam dele, mas sua mulher era estéril. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Sara e lhe promete um filho. Isaac nasce. Isaac casa com Rebeca. Rebeca também é estéril. Isaac ora 20 anos por sua mulher. Deus abençoa a Rebeca e ela também gera. Assim também foi com Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Então a Bíblia diz que Ana ia de ano em ano ao templo orar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, até que um dia a Bíblia diz que o Senhor se lembra de Ana, e Ana concebe e dá à luz um filho, e o filho de Ana é o grande profeta Samuel, que, como eu já disse, foi profeta, foi juiz e foi sacerdote em Israel. E outra vez, quando Deus também quis mudar o curso da história, ele recorre também não agora a uma estéril, mas ele recorre a uma virgem, a Virgem Maria, uma menina, uma donzela da cidadela de Nazaré, humilde, sem muitos recursos, mas temente ao Senhor. Eu quero ler o texto contigo, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 26, 27, 28, 34, 35, eu quero ler contigo, quero fazer essa lição, essa leitura. Diz assim o verso 26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita é entre as mulheres. E disse Maria ao anjo, como fará isso? Ou como se fará isso? Visto que não conheço homem algum. Isso é o verso 34, verso 35. E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Entenda o contexto. A Bíblia diz que o anjo vai até a Galiléia, até Nazaré, até uma virgem chamada Maria e diz, ó mulher, tu és agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ele vai dizer, tu conceberá e darás à luz um filho. E ela vai dizer, mas como se dará isso, se eu ainda não tive relação sexual com homem algum? A Bíblia diz que ela estava desposada com José, ou seja, ela estava prometida em casamento a José, mas ela nunca teve nenhum tipo de relação, porque não é José que diz. Se fosse José, a gente até poderia levantar algum tipo de dúvida, mas é o anjo do Senhor que diz que ela é virgem. E a Bíblia diz que quando ela indaga o anjo, como se dará isso? O anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu quero liberar uma palavra profética para a vida de alguém nesse momento, e a palavra profética é, não tem
tenha medo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e a obra que ele tem que fazer não é homem que te ajuda, não é pastor que te ajuda, não é ministro que te ajuda, não é pregador que te ajuda. A obra será feita pelo Espírito Santo de Deus. Oh glória, você pode glorificar a Deus? Essa obra que está sendo gerada na tua vida é a ação do Espírito Santo de Deus. Oh glória, você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Vamos à frente, em frente, subtópico 3. Oh glória a Deus, como é bom sentir a presença de Deus. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu ordens, ou melhor dizendo, deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado, né? E a Bíblia ensina esse princípio. E esse princípio está em Provérbios 22:6, que diz: educa a criança no caminho em que deve andar. Outra tradução vai dizer: ensina o menino no caminho em que deve andar. E essa palavra vai para você pai, você mãe, quem sabe você avô, você avó, você tio, você tia. Essa responsabilidade é tua. A responsabilidade não é do professor na escola, a responsabilidade não é do pastor na congregação, a responsabilidade não é do líder de jovem, do líder de adolescente. Essa responsabilidade é do pai, é da mãe, é do vô, é da avó. Ensina, educa o menino, a menina no caminho. Não terceirize a responsabilidade, não terceirize para o professor, não terceirize para o pastor, não terceirize para o líder de jovem ou de adolescente. É uma responsabilidade do pai e da mãe. Educa o caminho, educa o menino no caminho. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 1. Eu quero avançar com você já ao tópico 2. Tópico 2, o nascimento de Sansão e a sua formação. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. E quem sabe eu falo nesse momento, para não só mulheres, mas quem sabe mulheres, homens, moços, jovens, adolescentes que estão passando um período de esterilidade, seja na vida, seja na família, seja no ministério. E eu quero te dizer uma palavra nessa oportunidade que está em Lucas 1:37, que diz: para Deus nada é impossível. Oh glória, se você está passando, quem sabe, por um momento de esterilidade familiar, conjugal, ministerial, clame a Deus, suplique a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quem sabe alguém está dizendo no seu coração: mas irmão, essa esterilidade me para, essa esterilidade me trava, essa esterilidade acaba comigo. Então eu tenho uma palavra para você: clame a Deus, porque para Deus nada é impossível, e Deus pode mudar a situação da tua vida. Glória a Deus. Vamos em frente ainda. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. E eu quero destacar aqui que o Espírito Santo dirigia a vida de Sansão, e assim é com todos os filhos de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas, irmão, não são todos filhos de Deus? Todos os seres humanos não são filhos de Deus? Claro que não. A Bíblia diz na grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui eu faço um adendo para dizer, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz e nos considera criaturas de Deus. Então, e quando a gente se torna filho de Deus? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e da tua alma, você é um filho de Deus. E todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Vamos avançando ao subtópico 2 do tópico 2. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. E aqui a gente tem então 3 letras, letra A, B e C. Eu quero explorar cada uma delas. A letra A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. O que é isso, irmão? Isso é um relacionamento que tem comunicação. E quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantas famílias têm ido mal pelos últimos dias por falta de comunicação. Mas nessa família, se tem uma coisa que podemos destacar em primeiro lugar, é a comunicação. Letra B, Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Segunda coisa que eu quero destacar, Manoá no papel de sacerdote da casa. A Bíblia diz que ele orou, ele insistiu em oração, e esse é o papel do sacerdote da casa: orar, interceder pelos seus, pela sua família e pela sua casa. Letra C, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. O que é isso? É companheirismo, irmão. Quando você se casa com a tua esposa e irmã, quando você se casa com o teu esposo, não são mais 2, mas são um, porque a Bíblia diz que ambos serão uma só carne. E quando vocês se casam, não há mais como separar essa união, e não pode existir dentro dessa união um espírito de divisão, um espírito de confusão, um espírito de divisão, de quereres. Por quê? Porque a minha esposa não pode querer ir para a direita e eu querer ir para a esquerda. Não pode haver divisão nesse sentido, não pode haver briga, não pode haver um relacionamento onde não tem de fato uma união, uma compreensão. E muitos relacionamentos a gente nota que falta esse companheirismo, porque a gente trata desse tipo de situação e a gente nota que às vezes o esposo puxa para a direita, a esposa puxa para a esquerda, e não há esse companheirismo, não há essa comunicação, e parece que existe um espírito dentro da casa, do casal, do relacionamento, do casamento, da família, de competição. Mas entenda, vocês dois são uma só carne, não há divisão, não pode haver nada dessas coisas, não pode haver esse espírito no meio do teu casamento, no meio do teu relacionamento, não pode haver competição, porque a Bíblia diz em Amós 3:3, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, em nome de Jesus, que seja quebrado todo espírito de divisão, todo espírito
espírito de descontentamento, todo espírito de competição, de divisão, e que possa habitar no relacionamento, na casa, na família, comunicação, companheirismo, entendimento entre o casal e os filhos, um ambiente de paz, de amor, de contentamento, de desfrute da família, do lar, de tudo que o Senhor tem dado para você. Que Deus nos ajude. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 3 do tópico 2. A formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. E quem sabe eu falo agora para pais. Eu falo para pai, para mãe que ensinou seu filho no caminho do Senhor, ensinou seu filho a buscar o Senhor, a orar, a jejuar, a ler a palavra, a invocar o nome do Senhor. Mas em algum momento da trajetória dele, aonde ele já era mais adulto, aonde ele já tomava as próprias escolhas, ele se afastou da casa, do caminho do Senhor, da presença do Senhor. E quem sabe você se culpa até hoje por esse acontecimento dentro da tua casa. Quem sabe você se pergunta: meu Deus, aonde eu errei, aonde eu pequei, aonde eu falhei como pai, aonde eu falhei como mãe. Mas a palavra de Deus para a tua vida é: não te culpe. Não te culpe. Se você fez o que tinha que fazer, ensinou o que tinha que ensinar, mostrou o caminho que tinha que mostrar, e ele escolheu por vontade própria não seguir, a culpa não é tua. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. O que é isso, irmão? Cada um dará conta da sua vida, das suas escolhas, das suas obras, do que fez e do que deixou de fazer. Se você instruiu, se você ensinou, se você educou, você fez o teu papel como pai, você fez o teu papel como mãe, mas a escolha é dele. Mas a sementinha que você plantou, ainda que ele esteja distante, ainda que ele esteja afastado, pode ter certeza, está lá dentro do coração dele. E no tempo certo, o Espírito Santo trabalhará na vida dele e ele se lembrará dos ensinos, das orações, das intercessões que você ensinou ele a fazer. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E creia, irmão, já falamos aqui, para Deus nada é impossível, mas não se culpe, não se flagele por isso. Entenda que você fez o seu papel. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Eu quero avançar com você ao tópico 3. A fraqueza de caráter de Sansão. O que é caráter, irmão? Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Deixa eu falar rasgado. Caráter é aquilo que você tem dentro do quarto, com o celular na mão de madrugada, onde o pastor não te vê, onde o pai não te vê, onde a mãe não te vê, onde ninguém te vê, mas Deus te contempla. Glória a Deus.
E aqui a gente vai falar então sobre a fraqueza do caráter de Sansão. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual o rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim Sansão foi acostumando-se com as vitórias sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Abre aspas, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso está em 1 Pedro 5:8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rodam as suas vidas e ignoram as experiências dos pais. E eu sempre digo, irmão, irmã, e principalmente jovem, adolescente que me escuta, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. O diabo não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Então não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, e na primeira brecha que tu der, ele vem para roubar, matar e destruir. Glória a Deus. Subtópico 2, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. E triste é do homem quando o homem acha que faz qualquer coisa pela própria força do seu braço. Diz a Bíblia, maldito é o homem que confia no homem. E uma exegese certa desse texto não é maldito é o homem que confia no seu próximo, porque o que seria de nós se não pudéssemos confiar no nosso próximo, na nossa esposa, no nosso pastor, no nosso líder, no nosso encarregado, no obreiro da nossa igreja? Não. A Bíblia está dizendo, maldito é o homem que confia nele mesmo. Maldito é o homem que confia nele. E isso era o que Sansão estava fazendo. Ele já estava pensando que ele fazia tudo o que ele fazia pela força do seu próprio braço, mas enganou-se ele. Se Deus tirar a sua mão de bondade de cima de nós, irmão, nós somos pó e cinza. Paulo já disse, miserável homem que sou, o que sobra para mim, o que sobra para você. E um texto para concluirmos então esse subtópico 2, para podermos avançar ao subtópico 3 e último subtópico, é o texto de Provérbios 16 e 18, que diz, a soberba precede a ruína e o espírito arrogante precede a queda. Glória a Deus, que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Glória a Deus. Vamos ao último subtópico. Subtópico 3 do tópico 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com as coisas santas. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, iludido. Pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria.
Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. E eu sempre digo, irmão, que se o salário do pecado fosse pago imediatamente, ninguém pecaria. Só que o problema é que o salário do pecado é pago lá no final. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Oh, glória a Deus. E eu sempre digo que na terra os homens brincam com os seus pecados, mas no inferno eles rangem os dentes por causa dos seus pecados. Eu repito, na terra os homens brincam com os seus pecados, mas no inferno rangem os dentes por causa deles. Glória a Deus. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira, deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. E um texto importante nesse ponto da lição está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a corrupciência da carne, a corrupciência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Oh, glória a Deus. Então quem ama o mundo, quem é amigo do mundo, quem tem amizade com o mundo, o amor do Pai não está nele. Tome cuidado. Continuando, infelizmente alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Como eu falei antes, se você fez a sua parte, você ensinou ele a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a buscar o Senhor, se você ensinou o caminho certo, não te preocupe. A responsabilidade das escolhas dele é dele. Glória a Deus. Vamos então concluir essa lição. Vamos à conclusão, que diz: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o seu desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. E eu quero concluir essa lição com um texto de Romanos, capítulo 14, versículo 12, que diz: de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo da lição de número 6. Eu espero que tenha sido bênção na tua vida, eu espero que tenha edificado a tua vida, a tua casa, a tua família. E agora sim, se essa lição foi bênção na tua vida, se eu falei alguma coisa que edificou a tua casa, se eu trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha e aprendeu agora nessa lição, eu te peço, deixa a tua mãozinha no like, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa um comentário aqui embaixo para que eu possa saber que você gostou dessa aula e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele distribua para mais pessoas. Lembrando também que as demais videoaulas estão aqui no meu canal, uma de número 1, 2, 3, 4 e 5, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Se você ainda não assistiu as demais videoaulas, eu te convido a assistir. Estão todas aqui ministradas no meu canal. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, obrigado pela tua atenção. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.